Arthur. Eu sou o Ian. Essa é a Tábula Quadrada. Bem-vindos ao nosso podcast. Através do podcast de hoje, iremos falar principalmente sobre uma evolução, podemos assim dizer, do fascismo e como ele meio que se adaptou e como ele está presente em um grupo que a gente encontrou assim na internet, que a gente analisou um pouco mais. Eu gosto desse grupo. Você gosta desse grupo? Eu gosto muito deles, sofrendo. Infelizmente. Eles sofrem. A gente não tá fazendo nada. Eles sofrem por si só, gente, mas sofrem pouco só. De qualquer jeito. Então, vamos para o programa. Parte 1. Fascismo. Então, o fascismo começou como um partido, o Partido Fascista Italiano, criado por Mussolini. Na Itália. A ideia era de um governo principalmente chauvinista, que iria reforçar uma noção nacional e uma ideia do que era puro e correto. O Mussolini acreditava que as pessoas não deveriam se unir pela classe, como o marxismo, porque antes ele era meio próximo das ideias marxistas. Mas depois disso ele desviou e achou que as pessoas deveriam se unir pela nacionalidade. No livro A Anatomia do Fascismo, de 2004, o historiador Robert Paxton define fascismo como: fascismo é uma forma de comportamento político obcecada com a ideia de que o modelo vigente está sendo humilhado e atacado. Ele responde com cultos de unidade, energia e pureza, no qual um grupo de militantes nacionalistas apoiados pelo modelo vigente às elites locais abandonam as liberdades democráticas em busca de uma violência redentiva que desconsidera as correntes do que é ético ou legal com o objetivo de limpeza étnica interna e expansão externa. As características comuns do fascismo são uma tendência por ser mais afeiçoado para ditaduras e não ser tão afeiçoado assim pela democracia. Eles são mais pró-militares e pró-policiamento. Eles são pró-agressão em geral e tem uma política externa imperialista. Pró-Estado, totalitário, nacionalista, xenofóbico e amarrado à nacionalidade e à raça. Ele meio que limita a ideia do que é nacional, não como um nacional civil como a gente conhece, mas sim mais ligado à raça do Império Nacional original, fecha aspas. Não é onde se você nasceu no país, você não é naquela nacionalidade, né? Mais ou menos isso, a nacionalidade que a gente entende hoje é basicamente se você nasceu no país, você é dessa nacionalidade. O que eles pensam é mais ou menos se você é dessa raça, você é dessa nacionalidade. Eles também são pró uma masculinidade que a gente considera tóxica, pró-capitalismo, anticomunistas, essa parte é importante, e eles são racistas e antissemitas em geral também. Esse tipo de lista, entre aspas, que a gente está fazendo, não é que para ser fascismo ele tem que ter todos esses pré-requisitos. É mais tendências que atitudes ou que movimentos fascistas tendem a seguir. Fascismo tem muitas faces. Parte 2. Incels. Os incels, se alguém me pedisse para explicar, eu diria que eles são um tipo de... Grupo? Eles definitivamente são um grupo. Mas eles se auto-identificam, eles criaram a própria nomenclatura. Ou melhor, eles se apropriaram de uma nomenclatura que já existia. Exato, se apropriaram. Para se determinar... Incel é uma abreviação da palavra celibato involuntário. Celibado tem como significado de dicionário mesmo isolado, solitário. Assim. A ideia do celibato involuntário é que você não consegue, que você está em estado de celibato, ou seja, solidão, solteiro, não por uma escolha própria, mas sim por fatores que estão além do seu controle próprio. Esses fatores são muitos. Por exemplo, são basicamente todos os tipos de coisas que podem ser usados para descrever o incel, fecha aspas.
Por exemplo, se ele for mais baixo do que é considerado o modelo padrão da forma que deve ser, ele é um hate cell. Se ele tiver algum tipo de deficiência mental, pode ser um mental cell. Se ele for um viciado em drogas, pode ser o drug cell. Se ele tiver um pulso menor do que o normal, ele pode ser chamado de risk cell. Se a raça dele, se ele for negro, pode ser um black cell. Se ele for asiático, pode ser um rice cell. Se ele for do Oriente, árabe, ele um curry cell. E se ele acha que, e se ele for um incel e ele achar que ele não tem esse problema, que ele vai conseguir algum negócio, ele é um hope cell, sabe? Ele é a esperança de que ele seja algo no futuro. O grupo incel, mesmo que tipo, se você só definir ele parece que é um grupo de autoajuda, que ajuda as pessoas que têm dificuldade a superar elas, mas ele é meio que ao contrário. A base toda inteira do incel é basicamente mostrar pra quem tá na comunidade que ela não merece nada e que ela só vai piorar e piorar e piorar, e auto-ódio. Uma rodinha da masturbação completamente nihilista. Na comunidade incel, eles criaram uma forma de pseudociência, assim. Chega a ser até meio metafísico, até, né? Primariamente metafísico. Primariamente metafísico. Depois eles buscam os fatos que comprovam suas convicções. Eles criam estatísticas aleatórias e usam a experiência de pessoas que já estão num determinado e limitado amalgado de pessoas para pensar que estão fazendo qualquer descoberta científica relevante e fingir que tem uma explicação lógica e científica pelo motivo do qual eles falam que eles são arbitrariamente colocados nesse grupo. Tá bom, vamos passar para a pseudociência. Eles tentam analisar um pouco sobre a própria ideia, sobre por que eles estão nessa situação. O posicionamento que eles se encontram. Eles tentam explicar ele. E através disso, eles vão criando um monte de termos, por exemplo, eles desumanizam mulheres, por exemplo, para falar sobre elas, eles preferem falar, por exemplo, fimoides, então roast, se ela tem relações sexuais com múltiplas mulheres, com múltiplos homens, que é queimada literalmente, tipo, pra deixar claro, não tenha pena deles. Não tenha pena de incels. Se você se sente mal por incel, não. Outra terminologia que eles tentam usar é a ideia do Chad e do Virgin, que é tipo o alfa e o beta, assim você pode falar. A ideia é que tipo o alfa, por uma predisposição genética, ele é simplesmente mais atrativo por todas as mulheres, enquanto o beta ele seria o incel, se ele realmente estar em celibato, ou então o norme, se ele pode não estar em celibato, mas a mulher com que ele tá com ele só pelo dinheiro, ele não é uma relação real. Eu acho que na comunidade incel, a diferença entre o incel e o norme seria que o incel tomou a Red Pill. E agora vamos entrar então na definição da Red Pill. A Red Pill. A pílula vermelha é uma referência à Matrix. A pílula vermelha em Matrix é a pílula que você toma para sair da Matrix e aprender mais sobre a vida real. Então, quando a gente está falando da pílula vermelha, a gente está falando sobre a pseudociência que eles falam, que é depois que você entende isso, você entende como realmente funciona o mundo, a vida, a verdade, o universo. A outra opção seria tomar a pílula azul e continuar na Matrix, vendado com as verdades do universo. Ficando observando as sombras da caverna. Outro conceito importante para definir, para você entender melhor sobre a pílula vermelha antes de começar, é a ideia da esfera que eles criaram para englobar todos os tipos de homem. A esfera engloba os incels, que a gente já definiu, os garanhões, que são aqueles que percebem a invalidade da mulher, eles não percebem as mulheres como equivalentes, como iguais, só como objetivo. Os ativistas pelos direitos do homem, que eles dizem mesmo, tipo, você vai ver que eles têm uma relação bem odiosa com o feminismo. E os men going their own way, que é tipo a ideia dos homens que só estão fazendo as coisas deles e que eles não se encaixam em nenhuma categoria porque eles simplesmente não têm o conhecimento necessário para se localizar. Não seria aqueles que, tipo, não se importam em ser incels? Não, aí que tá. Pra gente é o normal. Mas pra eles é tipo, são só os não iluminados. São os independentes, os vagantes. Os vagantes, os inferiores que não entendem eles não entendem
o quão red pill a humanidade é. Ah, e os Chads também. Eles também são cru. Outro conceito dos incels é a hipergamia. É relacionar-se com alguém que seria considerado superior em termos de status social. Oh, beleza. A definição real de hipergamia é, na antropologia, costume que proíbe as mulheres de uma determinada condição social de se casarem com homens de condição social inferior e, por extensão, na sociologia, casamento com alguém de posição social mais elevada. Ou seja, para os incels, a ideia é de que uma mulher, ela não ficaria com um cara que tem pé de igualdade com ela, mas sim uma pessoa superior. Então, um homem, por exemplo, que se considere como pior do que, como igual de uma mulher, para aquela mulher ela não ficaria com esse homem, ela ficaria com alguém que seria pro que o homem considera dele bem superior. É um pouco complicado de explicar. Então, esse cara ficaria sozinho. Essa é a parte mais importante. A ideia, de acordo com essa noção, só 20% dos homens são verdadeiramente atraentes. E esses são os Chads. E 80% são ou normes, em sua maior maioria mesmo, ou incels. E tomaram a pílula vermelha. Então, agora, definindo realmente a pílula vermelha. Ela, em resumo, é um conjunto de 4 ideias. Que todas as mulheres são hipergâmicas, só 20% dos homens realmente são atraentes às mulheres e 80% são cornos, por definição. Namoro é um mercado sexual e feminismo dá às mulheres todo o poder. Mas assim, se você achou a Red Pill algo horrível, sempre pode piorar. Ah, tem a Black Pill, porque o mundo é racista. Black Pill. A Black Pill é a sequência lógica da Red Pill. A ideia é que o motivo pelo qual você não é atraente, ele é puramente genético. A sua genética que define todas as características erradas que tem na sua vida, basicamente. Eu nego, mas tanto faz. Então, o valor no mercado sexual que você tem, ele é dado pela sua genética, que é inalterável. Um virgem, então, sempre será um virgem. Virgem na ideia da nomenclatura que eles dão. Sexo ou relações românticas são uma impossibilidade factual e a felicidade é impossível. É isso a Black Pill, é a sequência lógica em que você chega na conclusão de que a felicidade é impossível porque você foi dado pelo seu nascimento como impossível. Essa ideia é uma forma de catastrofizar a sua situação. A catastrofização é uma distorção cognitiva em que a ansiedade ou depressão direciona você a inferir conclusões apocalípticas por contratempos mundanos. Você poderia me dar algum exemplo, senhor Arthur? Nossa senhorinha, nem parece que temos ele preparado aqui. Então, para um exemplo de catastrofização imediata assim, por exemplo, imagine, por exemplo, que você está atrasado para o trabalho. Aí você pensa, o seu chefe vai ficar com raiva de mim, eu vou perder o meu emprego, eu não vou conseguir arranjar outro emprego, eu vou ficar desempregado para todo fucking sempre. Minha família vai passar fome e vai todo mundo morrer. Esse é um exemplo de catastrofização. A ideia é que um passo ao outro meio que faz sentido, tipo, tá, você tá atrasado, seu chefe vai ficar com raiva de você. Mas se você perceber o começo da lógica e o final, não. Tipo, não é porque você tá atrasado pro trabalho que vai todo mundo da sua família morrer, sabe? Essa é a ideia. Agora, no contexto do Black Pill é outra coisa. Nesse contexto você, por exemplo, você experiencia rejeição ou isolamento. Talvez os dois. Aí você não é atrativo. Você nunca vai ser atrativo para nenhuma mulher. Você está sozinho para sempre. Você será sempre infeliz. Mulheres que fizeram isso com você. O feminismo deu poder para que as mulheres pudessem fazer isso com você. As tendências que os movimentos sociais fizeram hoje, tudo indica que isso só vai se agravar cada vez mais. A humanidade está perdida. Sua única opção é deitar e apodrecer. Ai, a tristeza! Parte 3. Algo em comum.
ligar tudo isso ao fascismo? Você está se perguntando agora. O que uma coisa tem a ver com? A única coisa que a gente está escutando é que um bando de negro aleatório na internet fica aí chorando num canto enquanto ficam se xingando e falando pra nenhum deles que é um fato genético arbitrário e inalterável que eles nunca vão pegar ninguém na vida como que se conecta com fascismo. Com tendências muito suicidas. Tá, tudo bem, vamos um pouco pra... Eles têm tendências suicidas. Não os fascistas. A gente não precisa. É importante. A gente não precisa adicionar Tá, nada. a gente não precisa adicionar nada. Tudo bem, mas vamos voltar pra definição de fascismo que eu dei, tipo, não as características em comum, mas sim a definição, o que o fascismo sempre é. Uma forma de comportamento político obcecada com a ideia de que o modelo vigente está sendo humilhado e atacado. Ele responde com cultos de unidade, energia e pureza. Vamos pensar também como que esse tipo de movimento, ele faz esses cultos. Ele é uma bolha social, ele é isolado, ele é extremamente... É como eu disse, é uma vibe da masturbação mesmo, sabe? Ele não tenta se heterogeneizar, se diversificar. diversificar. É uma bolha, e geralmente as pessoas... Se a pseudociência não é confrontada, eles não tentam espalhar ou comunicar. Por mais que pode parecer até estúpido, mas realmente eles levam essa pseudociência de uma forma bem séria, sabe? Eles realmente tentariam justificar com você como que essa pseudociência seria, e eles têm uma hierarquia interna. Não subestime grupos do Reddit. Não subestime bolhas em geral. O único problema das bolhas é que elas podem crescer. E elas crescem, se achar elas vão estourar, não. Elas vão estourar. Não é economia aqui. Tá bom. Voltando para base a base do incel é a noção de vingança contra o sexo feminino. A gente pode dizer isso, mas por mais que não seja tão correto, eu diria isso. Eles têm um ódio contra as mulheres. Então a gente pode sim falar que é uma forma de ataque, é uma resposta ao ataque que o cenário vigente masculino, pela forma pela qual ele deveria ser, é. Por mais que a filosofia incel é o conformismo, isso não muda o ódio que eles têm interno. Eles não vão ser ativistas contra as mulheres, isso é um fato. A única coisa que eles vão ser ativistas é quando eles vão se matar, ou quando eles vão fazer tiroteios. Ou suicídio. Eu já falei se matar. Ou fuck. Mas sim, essa noção de que é uma resposta é o que mais caracteriza como uma ideia fascista. Conservadorismo é fascismo? Não necessariamente. Mas fascismo é de direita, gente. Se status quo é fascista, conservadorismo é fascista. E muitas vezes o status quo é fascista. Se você é centrista também, eu acredito em você. Centrista é um problema, ele só não percebe que já estão em algum lugar. Sim. Mas sim, tem essa coisa sobre a pureza. Tipo, que os incels, eles veem a mulher como algo impuro. Também, eles diminuem a mulher, por exemplo, falando que... diminuem a mulher no sentido feminino, falando que a mulher de hoje é pior do que a mulher do passado, que a mulher antigamente preservou a beleza natural, tradicional. Ela se preservava para o marido. É tipo a mãe do Aquaman, a Clariana. Do nada. Suddenly Nazi. Do nada. Mas sim, eu acho que esse é o argumento central para conectar aqui. Parte 4. Fascismo, de novo. O fascismo hoje, ele tem essa forma um pouco mais passiva. Na verdade não é tão passiva. Chega um momento em que ele quebra, estoura a bolha, vamos dizer assim. Sim. Vamos dizer, chega um momento que ele estoura a bolha e tem uma manifestação. Então tem bandeira de suástica na Alemanha, do partido político que ganhou 35 cadeiras. Fiquem atentos, gente, a Terceira Guerra Mundial tá chegando, o Japão tá se militarizando, a meta do Mussolini tá aí concorrendo ao presidente na Itália. Vamos fazer música no Japão, é legal. Mas a questão é, os nazistas perceberam que a ideia de livre free speech, a ideia de liberdade de expressão, da liberdade de expressão pode ser usada a favor deles.
Porque a ideia da liberdade de expressão foi defendida por até John Locke, eu acho, ou Hobbes, que é o pai do liberalismo, como num mercado de ideias, a melhor ideia sobressai. Só que o que as pessoas não percebem é que o mercado de ideias, quando livre, assim, pode ser usado como propaganda. E a propaganda, ela é algo mais visceral do que só lógico. Esse sentimento mais... Na verdade, o motivo dele não ser lógico é porque tem ser humano no meio. A verdade, o mais lógico, não vai prevalecer se quando o mais sentimental, o que mais faz as pessoas se moverem, é o que as pessoas gostam, é o que as pessoas querem. Ninguém gosta de notícia positiva. Não é à toa que em 3 canais da televisão tem jornal que pinga sangue. O único objetivo do jornal é mostrar desgraça, é mostrar violência. O ser humano tem essa proximidade animal. O problema mesmo é que é justamente isso. A gente dá plataforma pro fascismo se multiplicar hoje em dia. A gente dá plataforma. Ele é uma praga escondida na base. Eles vão usar termos diferentes. Eles não vão falar sobre matar todos os negros, judeus e gays. Eles vão falar que a raça humana está sendo atacada, que está tendo a grande substituição, a grande imigração, o genocídio branco é algo que está acontecendo. Tipo, não, Só. eu não quero nem argumentar o porquê não. Não dá. É uma falácia. Vai ter uma sessão pra gente recomendar. É interessante. Sim. Mas é essa noção de que eles têm essa plataforma que faz com que eles possam chegar em algum lugar e enganar todo mundo. Eles podem chegar em algum lugar e soltar dados completamente controlados que fazem você pensar, então muçulmanos vão matar e estuprar todo mundo. Tem que matar os primeiros. E esse megafone que eles usam são os centristas. O centrista é sempre o problema de tudo. Porque, tipo, quando você tenta falar, eu sou imparcial, vamos ouvir os dois lados, você tá dando o megafone pro nazista. Você tá dando palco pro Hitler. Critério de correção aqui, por mais que o nazismo seja fascismo, não tenta chamar ninguém de nazista. Se ele for realmente um nazista, ele vai falar pra você como que o nazismo foi desbandado e descontinuado, então não existem nada que vai ficar tipo, tá bom, você só tem ideário nazista. Aí ele vai falar que você tá errado também, eu não tenho ideário nazista. E aí você tem que falar que tem ideário nazista, e você não consegue provar porque você dá Ctrl+C e ele fala, não, eu queria matar todo mundo, não é certo. Não tem pacifismo no fascismo. Não tem. Então, tipo, se você fala assim, não, vamos ser pacifistas, não vamos lutar tão fortemente contra os fascistas, não rola, porque se você é pacifista, você tem que lutar contra os fascistas. No fascismo, a ideia de... Principalmente, voltando, lembra da parte da raça e de como que você é predefinido. Se, por exemplo, as pessoas tentam falar que a extrema-direita e a extrema-esquerda são a mesma coisa, mas... É uma falácia lógica. É uma equivalência, é uma falácia equivalente. É uma falácia lógica, a falácia da falsa equivalência. Falácia da falsa equivalência. Porque enquanto a extrema-direita vai advocar, porque eles falam, não, a extrema-direita pode advocar, por exemplo, contra as pessoas de raça, mas a extrema-esquerda vai advocar, por exemplo, contra as pessoas de classe, ou então, mas existe um conceito de que a raça não é algo abandonável, não é algo intrínseco ao ser, enquanto que a extrema-esquerda não vai atacar. O que a extrema-esquerda ataca não é o ser, mas sim o que ele representa, o que ele tem, é algo abandonável. Se você quer ser amigo de alguém da extrema-esquerda, é só você literalmente deixar de ser o que ele odeia. Se você quer ser amigo da extrema-direita, é só você literalmente deixar de existir. Porque não dá pra deixar de ser negro, não dá pra deixar de ser branco, não dá pra deixar de ser asiático, não dá pra deixar de ser o que você nasceu sendo. Gay, mulher, obrigado por lembrar. Né? E por isso que a democracia. Porque tem centrista. Centrista é um negócio do demônio. Eles não percebem que eles têm posição, eles acham que é possível. A parada do centrista é que eles falam, a gente não tem posição, a gente é no meio, a gente é lógico, a gente olha os dois lados, mas na verdade eles só são megafone da extrema direita e eles não percebem. O problema não é eles ser megafone da extrema direita, o problema é eles não perceberem que são megafone da extrema direita.
Então, a gente vai completar por aqui, porque nosso tempo está acabando e a gente vai passar por uma série de recomendações. Obrigado, esse foi eu, Ian, Arthur E aí, Wanda? do Sofá Nazista. Bem, sobre o assunto de incels e sobre fascismo, a gente usou a fonte a Natalie Wynn, ou Vin, eu não sei pronunciar o nome dela certo, que é uma youtuber, ela é host do Control Points, sobre antifascismo e sobre fascismo também a gente usou o PhilosophyTube, que tem host o Wally, e sobre White Supremacist e algo parecido a isso, a gente usou o Shawn, que é outro youtuber de esquerda também, meio que antifascista. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado e falou. Até a próxima.